Hora de falar se Otávio, meio atacante que já jogou na seleção portuguesa, pode mesmo virar reforço do Galo. Essa informação circulou nas redes sociais entre torcedores atleticanos e gerou otimismo, mas a chance é zero. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Otávio para perguntar se existiram sondagens. Não é o primeiro clube brasileiro que é especulado, que se envolve em especulações relacionadas ao Otávio. Na semana passada, um jornal português chegou a afirmar que o Palmeiras tinha interesse em contratá-lo. É bem verdade que o Otávio está de saída do Al Nassr. Ele foi avisado há mais ou menos 10 dias que não faz parte dos planos do clube saudita, onde tem contrato por mais uma temporada. A equipe de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo está passando por uma grande reformulação e vai contratar uma série de jogadores importantes. Pois bem, o Otávio ganha 20 milhões de euros por ano. Esse valor equivale a 130 milhões de reais ou a 10 milhões e 800 mil por mês. Salário completamente fora da realidade do Atlético, isso é mais do que metade de toda a folha salarial atleticana. Importante destacar que o Otávio tem tudo para continuar na Arábia Saudita, mas em outro clube. Nesse momento o Al-Ahly e o Al-Qadisiyah são os favoritos para contratá-lo, assumindo os compromissos financeiros adotados pelo Al Nassr. Perguntei para uma pessoa aqui sobre o Rabelo, né? Que como saiu, as movimentações, e sobre a questão do Vera e se o Spartak havia até o momento, às 13 horas e 26 minutos, se o Spartak havia feito algum movimento de proposta. E essa pessoa me respondeu aqui que por hora não tem nada de proposta, nem pelo Igor Rabelo, nem pelo Fausto Vera, e o Spartak ainda não enviou a proposta pelo Arana. Proposta, né? Agora, sapear, ligar e ficar perguntando, obviamente, pelos 3 jogadores, isso existe. Mandar um abraço só pro Rafael da R3 Produtora, que tá acompanhando a gente aí. Tamo junto, Rafa. Mas, voltando, HG, o ponto é só que, cara, hoje, no meu entendimento, o Atlético não vai brigar por títulos. Eu não consigo ver o Atlético hoje, por toda a questão do elenco, por tudo que aconteceu durante essa temporada, brigando por títulos. Então eu não consigo, assim, sinceramente, pensar que o Atlético tenha que, nesse momento, raciocinar do ponto de vista desportivo. A questão financeira está gritando no Atlético. Ela é urgente no clube. E como ela é urgente, o Atlético tem que priorizar isso mesmo. Pagar todo mundo em dia, deixar tudo certinho, tudo quitado. Depois que tudo quitado, aí o Atlético volta a pensar tá contratando, você tá sabendo? Tô sabendo. Ah, tá. Mas o Atlético está pagando um jogador dos que ele está contratando. Um jogador ele tem que pagar, que é o Alexander. O Atlético não teria que pagar o Reinier, seria numa parceria com o Real Madrid. O Atlético não teve que pagar o Biel, que é um contrato de empréstimo gratuito. Então, eu honestamente pensaria, nesse momento, num ponto de vista financeiro, que eu acho que é o mais importante para o Galo hoje. O Galo, por mais que contrate, eu não consigo crer e ver hoje esse elenco do Atlético brigando pelo título ou por títulos. Talvez uma classificação na Libertadores. É importante brigar por outras coisas que não sejam. Mas eu acho que mesmo vendendo a Arana, você tem condição de brigar por uma vaga na Libertadores, ficar entre os 6 primeiros colocados. Nossa. Olha só, se o Atlético não tem, eu não estou falando que ele é o fundamental. Eu só estou tentando não imaginar um cenário de causar mais desequilíbrios para o time. Eu sei que o Arana de abril para cá menos jogou do que jogou. Isso. Eu sei, mas eu estou pensando numa recuperação e de não causar mais um desequilíbrio. De tudo que aconteceu, é difícil a gente olhar para esse Atlético e cobrar ambição. Eu não consigo. Eu, honestamente, e aí falo da minha parte, tô falando só por mim mesmo. Thiago, mas vamos lá. Eu não consigo cobrar uma missão dos caras. Eu não consigo olhar para esse elenco e falar assim, meio de tabela tá bom. Eu não consigo. Não, desculpa, mas o que eu tô falando é brigar por uma Libertadores. Mas, por mais que o Arana saia, eu ainda acho que o Atlético tem condição de brigar por uma Libertadores. É porque eu acho que desequilibra-se mais. Desequilibra muito, Thiago. Mas ele não joga. tem o Rubens mais. O time já é desequilibrado. Dá uma olhada. Então, mas ele volta agora, segundo informações do Breno mesmo. Nos números do Arana, e qual que é o número de jogos que ele muito disputou? Baixo na atual Eu acho o Arana muito um baita baixo. lateral, gente. Isso muito baixo. Pra mim é indiscutível. Principalmente pro nível do nosso futebol. Não, a questão não é nem cair de produção. Mas caiu. O ponto é que ele não tem jogado. Ele não tem jogado, HG. Você conta com um jogador que não tem feito, gente, eu tô dizendo sei lá, fez 15 jogos no ano. Ele não o Breno, voltou a jogar. Eu ia contestar o Breno num negócio, mas hoje eu tô com um pouco de preguiça de brigar. Não, mas o Breno falou um negócio que é do... 22 jogos na temporada. 22 jogos. O Breno falou sobre o Sarabia ser útil. Aí eu tive a curiosidade de pesquisar quantos jogos o Sarabia fez. Ele fez 16. Ele disputou 592 minutos na temporada.
ele não é útil. Mas aí tem mais a ver com as opções do técnico. Mas ele não é porque útil. Porque do nada contra o Flamengo, o Cuca achou que era uma boa colocá-lo ali. E ele correspondeu pra mim. Tem dois tipos de utilidade, né? O cara que não joga e por isso ele não é útil. Esse cara não é útil. E o cara que entra e não faz nada. Esse cara também não é útil. E então, tem o cara que ele é de confiança, mas o titular dele é tão bom que ele fica lá. Mas quando precisa dele, ele entra. Vou te dar um exemplo. O Fábio era goleiro do Cruzeiro. O Rafael era o reserva. O Fábio sempre jogava. Mas na hora que precisava do Rafael, ele não deixava. Mas goleiro não é goleiro não é lateral. Tô te dando um exemplo. Não, mas o Sarabia é assim, cara. Quando você precisa do Sarabia, ele entra. Esse é horrível. Esse exemplo. Aliás, vamos pegar de posição de linha. Não tem como. O Sarabia tem que... Desculpa, só para terminar essa discussão. Me perdoa. 592 minutos. O Sarabia tem 592 minutos em 39, 36 jogos. Cara, porque o Natanael não sai. Mas deveria. O Cuca não tira ele. E quando o cara é tão útil quanto você diz que ele é, ele deveria jogar. Comprometeu. Se ele é tão útil quanto você diz que ele deveria jogar. Mas ele só não que é o seu retrato também, vai ser... Não, mas ele... Cara, peraí. Eu deixei bem claro. Existem dois tipos de inutilidade dentro de um elenco. Um cara que não é usado. Se esse cara não é usado, o Sarabia não ser utilizado diz mais a respeito de escolhas do Cuca pra mim do que de capacidade do Sarabia. Eu não tô falando o jogo de domingo pra mim eu não sei se vocês entenderam. Eu não tô falando sobre capacidade do Sarabia. Eu tô dizendo que ele não é utilizado. Entendi. Se ele não é utilizado, ele não é útil. Eu entendi o que você falou. Você tá colocando mais elementos na nossa função. Eu juro que eu entendo. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra você. O jogador, o Cuca fez algumas escolhas. Uma delas foi a não utilização do Patrick. Nós já falamos isso aqui 200 vezes. Quando o Patrick começou a jogar e teve uma sequência, o que aconteceu? A torcida. Mostrou qualidade. Olha o jogador que estava aí na Onde que estava esse cara? Pois é. Eu digo, cadê? Aí o Natanael chegou e chegou bem. Chegou bem, né? Ninguém questionava a contratação do Natanael. Bom jogador. Só que o Sarabia tem umas valências que ele, Natanael, não tem. O Sarabia marca melhor do que ele. Tá certo? Vigor físico. Mais velocidade, vigor físico e tal. Então o Sarabia é um cara que pra mim não pode descartar. E o Guilherme Souza, inclusive fenômeno, inclusive hoje pela manhã me trouxe uma informação de que o Atlético já discute lá, inclusive a renovação dele, do Sarabia. Então ele tem que renovar. Renovar. Sabe? O mercado, cara, o mercado é que o Paulinho, por exemplo, do Vasco, é um jogador que eu não sei, daqui a pouco o próprio Natanael pode ter uma proposta, etc e tal. O Paulinho vem pra base, conforme a gente informou, que é o lateral do Vasco. Agora, a questão do Patrick é um exemplo. Não estava usando. Usou. Olha o que a gente tem aqui. Então, por que eu estou dizendo sobre isso? Cara, gira, usa mais. Senão os caras não vão nunca ter confiança. Mas a gente está falando isso aqui há um bom tempo. Confiança. Deixa eu falar um negócio que você. O que eu estou dizendo é o seguinte, não dá simplesmente pro Cuca olhar pro Ivan Romano e falar assim, não dá. Olhar pro Caio Paulista, que ele pediu, falar assim, não, pensando bem não, cara. Tem que escalar e dar moral pros caras ganharem confiança. Se é o que tem no elenco, você não tem dinheiro para buscar outro, embora esteja no mercado, esteja gastando. Você não tem, você tem que usar. Vai ter jogos se você não usar, esses caras não vão ganhar confiança. Mas tem que parar de renovar com todo jogador que já foi bem em algum momento. Não, aí é outra discussão. Não, mas não é a discussão do Sarabia. É o que você está falando. Porque tem que renovar. Mas o Sarabia... Cara, tem que buscar, tem que mudar, tem que revelar na base. Então, cara, tá buscando o Paulinho no Vasco. O Gabriel, tem que chamar o Paulinho. Tá buscando o Paulinho no Vasco. Cara, o ciclo, ele não pode parar. Porque um ponto é, o Atlético está onde está hoje justamente por ter acreditado em jogadores que no passado foram importantes. O Vargas foi um cara importante em 2021, vocês queiram ou não, mas não tinha que renovar com ele. O Valu falava isso com a gente em 2022. Final de 22 é a chance, né? Não tinha que ter renovado com ele. O Vargas foi um cara importante em 21, o Eduardo o Lesa Vargas. Galo. O Lesa Então, Galo. E deram pra ele um contrato justamente baseado no que você tá falando do Sarabia. Não, porque o Filipão foi lá e pediu pra ele ficar. Não era Filipão, era o Tuco, irmão. O Filipão pediu aí pra depois ficar. era o Tuco, depois o Cuca. Não foi o Filipão, chega no início de 23 é o Cudê. A reta final do Vargas de 22, inclusive, é com o Cuca. A reta final de 22 do Vargas, mas o Cuca sai também. Desculpa, é o Kardec. É que é a mesma coisa. Mas o Kardec não renovou o contrato. Filipão pediu. Mas ele não renovou o contrato. O Filipão só pediu pra ele ficar. O Kardec não quis ir. O Kardec não quis ir pro Criciúma, pros clubes que fizeram contato por ele. Ele teve propostas e ele, Kardec, não quis sair, porque ele entendia que o contrato interessante para ele era do Atlético. O ponto é, justamente por situações como essa, o Atlético se enfiou onde está. Cara, o Vargas foi importante? Foi lá atrás. Bacana, legal. Não significa que ele tenha que ter oportunidades eternas no Atlético. Não significa isso. O Mariano foi importante?
pra caramba. Acho até que foi o melhor jogador na final da Libertadores. Mas o Mariano não tinha que ter... Então você acha que o Sarabia tem que dar linha, é isso? Ao fim da temporada, sim, chega. Márcio, atleticano, o Galo pode estar perto de perder mais um jogador importante do time principal, Guilherme Arana. Aí muitos vão falar, ultimamente o Guilherme Arana tem sofrido muita lesão e não está sendo essa peça fundamental. Mas sabemos como quando o jogador está com plenas condições, entregue numa forma física boa, o Galo tem ali de suma importância o Guilherme Arana como titular. Isso é concordável na minha opinião, pelo menos, né? Não sei, você já usa espaço aí para comentário para deixar sua opinião sobre o Guilherme Arana. Igor Rabelo também deve ser outro aí que deve receber proposta para deixar o Galo a qualquer momento. Também Fausto Vera, que é doido para sair do Galo, já que o Cuca deixou nitidamente que não pretende utilizar o atleta, apesar dele ter pedido desculpa aí aos jogadores, né? Que ele tinha pedido para não ser escalado, que ele estava com pensamentos em deixar o Galo, acabou isso aí não acontecendo, e tá ele aí, foi titular na partida contra o Flamengo pelo Brasileiro, e o técnico Cuca, né, utilizou o atleta já em algumas partidas também, por conta de não conseguir ter firmeza aí no seu elenco, ter um camisa 5 ali, que é o pedido do Cuca ideal. Ele vinha pedindo há bastante tempo, agora chega aí o volante Alexander. Fausto Vera não deve ganhar mais oportunidades, né? Deve ficar encostado aí por mais tempo. E o Alexander também consegue fazer a lateral esquerda, né? Mas não acredito ali que o técnico Cuca irá sempre utilizar o atleta como fazia com o Rubens, né? Que era aquela peça fundamental ali no elenco, sendo meia, ponta, volante, né? O Rubens atuava em todas as posições. Deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.